Nacional da Indústria da Construção, o ENIC. Em nome da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, CIBIC, que promove esse evento, do CICEPOT MG, do Sinduscom MG, realizadores desse ENIC, nós agradecemos o apoio dos patrocinadores, do PASE, Plano de Amparo Social Imediato, da Gerdau, da FIENG, da CODEMIG, da Caixa Econômica Federal, da Confederação Nacional da Indústria, CNI, e do CREA-MG. Agradecemos também o apoio da Associação Brasileira de Cimento Portland, da Holcim, do Sindicato Nacional da Indústria do Cimento, da TOTUS, do Senai MG e da Belotur. O tema central da agenda de hoje é a sustentabilidade no contexto do desenvolvimento urbano das cidades. São vários aspectos que fazem parte do dia a dia dos empresários e dos negócios da indústria da construção no Brasil. Hoje, temos alguns temas mais latentes em que as respostas ideais podem ser a solução para alguns problemas do crescimento urbano. A Rio+20, que é a Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável, discutiu também sobre a maioria desses aspectos que hoje serão debatidos aqui. Como deve ser a cidade do futuro? Como a expansão e organização das cidades deve ser planejada para diminuir ou minimizar o impacto na dinâmica econômica e social? Qual o papel da construção e do setor nesse contexto? Hoje, pouco mais de 50% da população mundial vive nas cidades. Em 2050, a proporção será de 75%. Mas fica uma pergunta: será que nós estamos preparados para isso? As respostas dessas e de outras questões começarão a ser desenhadas aqui neste encontro. Contribuir para criar cidades sustentáveis é possível. Basta estar aberto para mudanças de paradigmas, para novas ideias, para a criatividade. Muitos dos direcionamentos definidos aqui serão soluções que impactarão positivamente na qualidade de vida da população brasileira, tudo isso aliado a um crescimento do setor. Não há possibilidade de haver cidades sustentáveis sem passar primeiro pela construção ou pelas construções sustentáveis. Por isso, o papel de cada um de vocês aqui presentes é fundamental durante o planejamento, o uso de recursos naturais, da energia, a destinação correta dos rejeitos e o controle sobre a emissão de gases causadores do efeito estufa. Podemos começar a discutir esses assuntos aqui nesse palco, num debate que será conduzido por grandes profissionais do setor. Por isso eu convido para debater sobre o painel Desafio de pensar o futuro das cidades, a sustentabilidade e a inovação do desenvolvimento urbano, o jornalista, apresentador do Bom Dia Brasil da Rede Globo, moderador desse painel, Chico Pinheiro. Os palestrantes, o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que fala sobre o desenvolvimento urbano sustentável das cidades, Paulo Safa de Simão. O prefeito de Maringá, no Paraná, coordenador das atividades da Frente Nacional de Prefeitos na Conferência Rio+20, que vai fazer uma apresentação sobre o tema integração com a sociedade, como a comunidade pode participar da discussão sobre o desenvolvimento e o futuro de sua cidade, Sérgio Silvio Barro. Edson Yabicu, arquiteto e urbanista, responsável pelo desenvolvimento de diversos projetos no mundo inteiro, inclusive o que ele vai apresentar aqui, o de Masdar, em Abu Dhabi, que é conhecido como a cidade de zero carbono.
César Taurion, gerente de novas tecnologias aplicadas da unidade de negócios da Smarter Cities da IBM Brasil. Ele vai falar sobre o uso da tecnologia na inteligência das cidades e de que forma a tecnologia pode contribuir para o desenvolvimento sustentável das cidades. Bom, quem inicia como moderador desse debate, a partir de agora conduzir os trabalhos, é o jornalista Chico Pinheiro. Por favor, Chico. Obrigado, bom dia a todos. Eu quero dar as boas-vindas a todos nesse painel, com o qual abrimos a programação do segundo dia do 84º Encontro Nacional da Indústria da Construção. Até o meio-dia, ou um pouco mais do que isso, estaremos juntos debatendo esse tema, que é o desafio de pensar o futuro das cidades, a sustentabilidade e a inovação no desenvolvimento urbano. O painel aqui será dividido em 2 blocos. Na primeira parte, vamos contar com a participação dos 4 expositores que vão compartilhar conosco diferentes e valiosas experiências. Paulo Simão, presidente da CEBIC, o prefeito licenciado da cidade de Maringá, o Silvio Barros, o arquiteto urbanista Edson Yabico, sócio de um dos mais importantes escritórios de arquitetura do mundo, a Foster & Partners, e o César Taurion, gerente de novas tecnologias aplicadas na unidade de negócios da Smart Cities da IBM do Brasil. No segundo bloco, nós vamos ter a oportunidade de debater com os nossos expositores e apresentar, então, as perguntas que a gente espera sejam enviadas pela plateia, pelas senhoras e pelos senhores. Quem quiser fazer essas perguntas aos palestrantes, por favor, encaminhe-las por escrito, por meio das assistentes que estão aí postadas no auditório, e nós vamos tentar atender, procurar respondê-las na medida do possível. A escolha desse tema para o painel de abertura desse segundo dia do ENIC tem um contexto, tem uma história. Nos últimos 5 anos, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, refletindo uma tendência do próprio setor, tem trabalhado intensamente com o desafio de pensar novos paradigmas para a atividade da construção no Brasil. Não se trata apenas de promover construções no Brasil. A proposta é, junto com a sociedade, construirmos um Brasil que queremos, do qual precisamos para o nosso futuro, para o futuro dos nossos filhos. Foi assim que a CEBIC criou e vem desenvolvendo diversos programas que tem como foco a difusão de um novo modelo de construção. Modelo esse baseado em conceitos de economia verde, de sustentabilidade ambiental, mas é claro, tudo sob o prisma da promoção do ser humano, do desenvolvimento integral das pessoas. E deste modo surgiram o programa Construção Sustentável, o programa Inovação Tecnológica e o programa Próximo Passo e o Sanear é Viver, entre outros, que já foram apresentados também em edições anteriores do ENIC, que continuam em plena atividade. Foi agindo dessa forma que a CEBIC, dentro da Rio+20, terminou agora, propôs ao governo brasileiro e à Organização das Nações Unidas, à ONU, a criação de um grupo de trabalho que seria coordenado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, com a missão de formular metas de desenvolvimento sustentável para o setor da construção. Neste ano, que coincide com as eleições municipais, a CEBIC quer chamar a atenção para o papel fundamental que as cidades desempenham no contexto da melhoria das condições de vida do ser humano e da sua relação com o planeta. Não foi à toa que um dos momentos mais significativos desse encontro internacional, a Rio+20, foi exatamente a reunião, o encontro dos prefeitos das maiores metrópoles do mundo, que mostraram que a mudança de que precisamos e pela qual esperamos começa pelas cidades. Muito mais importante do que documento oficial das nações, muito mais importante do que muitos encontros que aconteceram ali. Foi o encontro dos prefeitos, porque eles podem operar nos seus municípios as mudanças necessárias
é nos municípios que as pessoas vivem, as pessoas que pagam impostos, e uma vez conscientes da necessidade das mudanças, podem querer ver os resultados de suas propostas. É nesse contexto que a CEBIC está fazendo uma proposta que vai ser apresentada aqui pelo presidente Paulo Safra de Simão, que defende a promoção de um amplo debate com toda a sociedade em torno do futuro das nossas cidades. A proposta é começar neste MIC um debate para colher subsídios que vão ser consolidados num documento a ser compartilhado com as entidades associadas da CEBIC em todo o Brasil. Esse documento visa subsidiar o diálogo com os candidatos. É importante que eles assumam esses compromissos também e, além disso, o diálogo com a sociedade, né, a partir do qual podemos começar a caminhada. Que diálogo, que debate são esses? Um novo modelo de desenvolvimento urbano, um modelo que tenha fundamento na vocação de cada cidade e na participação direta do cidadão. Então eu quero convidar para abrir o trabalho hoje o presidente da CEBIC, Paulo Simão, que vai fazer a sua apresentação. Por favor, Paulo. Bom dia a todos. Eu queria começar lembrando aqui um grande amigo meu, Chico Pinheiro, dizendo que, graças a Deus, hoje é sexta-feira, já percorremos 2/3 do nosso MIC, tudo correu muito bem. Eu tenho certeza que hoje nós vamos completar esse trabalho aqui de maneira brilhante. E lembrando rapidamente, o Chico falou muito aqui da Rio+20, eu tive a oportunidade de participar em 2 eventos da Rio+20, eu fico às vezes um pouco indignado quando eu vejo aí fartamente na mídia críticas horrorosas ao final da Rio+20, ao trabalho final, e as pessoas esquecem que aquilo ali teve 10 dias de trabalho intenso de centenas de pessoas, com palestras, projetos fantasticamente montados no Rio de Janeiro. E o documento final, claro, o documento final nunca agrada a todo mundo, sempre tem seus problemas, mas isso definitivamente não significa que a Rio+20 tenha fracassado ou que tenha sido um mau evento. Ao contrário, eu acho que o Brasil fez muito bonito ali. O Rio de Janeiro está de parabéns pela beleza do evento que ele criou, os espaços, de modo que teve muita coisa positiva. Eu falo isso porque tudo que nós vamos falar aqui hoje tem a ver realmente com a Rio+20, principalmente dos eventos que eu participei, não só do evento que nós patrocinamos dentro do Rio Centro, que foi sobre construção sustentável, mas principalmente das reuniões que fizemos com a sociedade civil organizada do mundo inteiro, e eu tive a oportunidade de fazer isso como membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência, mostrando que esse é o caminho do mundo inteiro. Então, há um avanço. Eu participei de Copenhague, que foi recente agora, 2 ou 3 anos, já há um grande avanço em termos de conhecimento, de maturidade, de consciência, o que eu acho que já é muito bom. Por quê? Porque, como nós vamos ver aqui nessa nossa apresentação e de todos os companheiros que estão aqui, se não houver, e isso foi muito claro colocado aqui ontem pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, se não houver um diálogo com a sociedade, a participação da sociedade, a consciência da sociedade de que ela quer mudar, de que ela vai mudar e vai participar dessa mudança, nós sabemos que as coisas ou não vão andar, ou vão andar muito mal, ou vão andar muito devagar. Então, essa foi a tônica da Rio+20, da participação da sociedade, como instrumento fundamental, elemento fundamental nas mudanças que todo mundo quer, prega e que não é tão simples fazer. Bom, o objetivo desse nosso EMIC, dentre outros, foi colocado muito claramente aqui, é que a gente apresentar alguma coisa que sirva para ampliar, provocar, induzir ao debate da sociedade em torno desse tema, dentro exatamente desse conceito. Se não houver uma participação da sociedade, isso realmente vai ficar cada vez mais difícil.
né? E nós sabemos perfeitamente, né, o que significa cidade nesse contexto. Né? Então, o que é a cidade? Ela é formada pelos cidadãos. Quer dizer, se os cidadãos não procurarem melhorar a sua cidade, não procurarem soluções e caminhos, né, que sejam realmente sustentáveis e desenvolvidos, certamente nós vamos ter muita dificuldade de alcançar nossas metas. Né? Uma coisa é certa, a gente aonde vai, em qualquer lugar do mundo, há uma busca incessante, muito forte, pela melhoria das cidades. Há uma crítica cada vez maior ao caos que se instalou nas grandes cidades, às dificuldades de qualidade de vida da cidade. Isso sempre tem essa cobrança. Isso é aquela fase de diagnóstico, de provocação que a sociedade faz, para depois partir para as estratégias e para partir para as soluções. Né? O conceito que nós defendemos e que pretendemos traduzir nesse documento que vai ser brevemente produzido, quer dizer, ele já está sendo produzido, mas claro que aqui essas contribuições todas que vão surgir e que têm surgido aqui no ENIC farão parte desse documento. Ele tem algumas premissas muito claras, né? Que são inerentes ao conceito da sustentabilidade. Começa com a prosperidade econômica, claro, nós estamos sempre buscando a prosperidade econômica, com a participação social fundamental e com respeito e proteção ao meio ambiente. Isso hoje não há dúvida mais com relação a essas questões que estão sempre presentes nas discussões sobre a questão do desenvolvimento sustentável. Né? E, claro, sempre termina com a afirmação de que a busca é pela mudança do modelo de produzir e modelo de consumir, né? Porque são incompatíveis hoje com aquilo que se busca. Né? Muito fácil de falar, muito simples de falar, agora de uma profundidade enorme no momento que você começa a pensar em mudar cultura, comportamento. Né? Eu costumo dizer que a gente tem dificuldade de mudar dentro da casa da gente um ou outro comportamento que não seja o mais correto. Você imagina você mudar populações inteiras. Então, mas são desafios que estão aí colocados e que a gente vai ter que trabalhar. Então, isso é uma coisa, e não há dúvida, que é o cidadão que é o agente da transformação. Se nós não conseguirmos motivá-lo, trabalhá-lo, o cidadão, para que ele seja um grande agente, isso vai ficar muito difícil. E o que é que motivou muito a CEBIC a trabalhar nessa direção? Eu já disse isso no meu discurso inicial, né? O nosso setor ele é muito criticado pelo impacto que ele exerce sobre o meio ambiente, né? E a cada dia que passa, os números ficam mais evidentes do consumo de energia, do consumo de água, do consumo de materiais naturais, né? Da poluição que o setor causa, da emissão de gases que o setor proporciona nas suas diversas fases de produção. Né? Então, isso tudo coloca a gente numa evidência muito forte, como grandes vilões, vamos dizer assim, do meio ambiente, né? do aquecimento do planeta, da qualidade de vida do cidadão. E nós não podemos ficar simplesmente ouvindo isso, sabendo que tem um fundo de verdade. Nossa atividade, ela da forma como nós praticamos, ela tem realmente um impacto muito grande sobre isso tudo, mas existem hoje modernos meios para que a gente possa minimizar bastante esse impacto. Então, nós temos que ser protagonistas da coisa, nós não podemos simplesmente ficar recebendo inputs, recebendo cobrança, recebendo críticas e respondendo só a esse tipo de provocação. Nós temos que ser efetivamente protagonistas, levar adiante, discutir entre nós e levar propostas para que isso avance. Né? Nós temos 5 eixos que nós consideramos transformadores. O primeiro, fundamental, escutar o cidadão. Né? Se nós não tivermos perfeitamente entrosado com o cidadão, montarmos forma de conversar, de trabalhar o cidadão, de entrosá-lo, de motivá-lo a participar desse debate, certamente nós vamos ter muitas dificuldades. Eu lembro recentemente, um exemplo claro disso aí, quando começamos a introduzir no Brasil a questão do gesso nas nossas obras, o bloco de gesso, as paredes de gesso, quer dizer, foi uma coisa horrorosa do ponto
ponto de vista de comportamento da sociedade, que não estava preparada para receber aquilo, coisa que é amplamente utilizada no mundo inteiro. Hoje não, as coisas já estão melhores. Mas são exemplos desses que se repetiam cada vez. Para se tornar uma cidade sustentável, primeiro nós temos que ter essa participação do cidadão e temos que identificar qual é a vocação daquela cidade, né? Ou quais são as vocações daquela cidade. Senão você não consegue montar produzir um trabalho, nem orientar o desenvolvimento daquela cidade, porque você vai de encontro à vocação natural daquela cidade. Tem cidade cuja vocação é o turismo, tem cidade cuja vocação são indústrias disso ou daquilo, enfim. O outro é só comércio. Cada um tem uma forma de escolha de uma vocação. E isso tem que ser identificado para que se possa fazer um projeto de desenvolvimento daquela cidade vocacionada para isso ou para aquela área, ou para aquela indústria, ou para aquele serviço, tudo mais, né? Isso é fundamental. Feito isso, nós temos que buscar referências no mundo de cidades que têm aquela mesma direção, aquela mesma vocação que nós identificamos para a cidade que está sendo estudada, né? Para criar os parâmetros, para criar as metas, para criar os indicadores, né? Para que você possa montar um projeto, cobrar, fiscalizar, acompanhar, né? E envolver a sociedade. Nós vamos ver aqui hoje, com os nossos brilhantes palestrantes, exemplos disso tudo que eu estou falando, exemplo real que já existe hoje no Brasil e no mundo, né? São poucos ainda, mas que já servem como benchmark, já servem como referência para a gente ver que é possível fazer, que existe já gente fazendo e que nós temos que multiplicar isso. O quarto eixo que nós escolhemos e definimos é a governança com eficácia. Isso é fundamental para que a gente possa ter qualquer projeto dessa magnitude, dessa profundidade, caminhando e dando resultados, né? E aí implica na montagem dos projetos, na identificação dos elementos, dos instrumentos que vão nos levar a desenvolver aquele produto que nós estamos querendo, que é a cidade sustentável. E, claro, é uma coisa que a gente tem que ter muita preocupação, é com a continuidade, assegurar a continuidade dos programas que nós estamos definindo. E aí existe uma série de mecanismos que nós vamos ter que introduzir para que nós não fiquemos ali a bel prazer da vontade do dirigente do dia, mas que a cidade, vocacionada para aquilo, com um projeto bem estruturado, com a participação da sociedade, possa caminhar, até porque não se faz isso com 4 anos, com 8 anos, isso é um processo que às vezes demanda muito mais tempo. Então, dentro desses 5 eixos, a gente vai trabalhar. A questão de escutar o cidadão, claro que você tem um caminho, vamos dizer assim, que já tem sido usado, que é o da sociedade civil organizada, cada vez mais participativa, que é uma coisa que eu me surpreendo a cada vez que eu estou trabalhando nessa coisa. Por participar, né, de conselhão, a gente tem relação com os conselhos do mundo inteiro. E é impressionante como fora do Brasil a sociedade civil organizada cada vez mais está participando das decisões de governo, se inserindo, reclamando, projetando, fazendo projetos, levando aquilo para um debate dentro das comunidades que eles representam, e não há demora, isso é irreversível, quer dizer, faz parte do desenvolvimento das cidades essa participação espontânea, às vezes, em alguns lugares ela é até compulsória, ela participa das leis, portanto ela é escolhida até pelo povo, mas é fundamental, quer dizer, no modelo de gestão, de organização de uma cidade, é que se encontre meios de que a sociedade participe efetivamente. Claro, hoje você tem as redes sociais, que é uma forma muito interessante de comunicar, crescente cada vez mais, principalmente para determinados nichos da sociedade, enfim, tem que se encontrar um meio de comunicar, de participar e de induzir a sociedade a participar desse processo, né? A vocação da cidade, hoje você tem consultores, empresas absolutamente já vocacionadas para isso, que têm processos, métodos, né, de identificar isso claramente. Isso é questão técnica resolvida, é só realmente você caminhar dentro desses projetos e buscar, da mesma forma que buscar soluções que sirvam de parâmetro, que sirvam de referência, né? A gente tem
tem essa facilidade. Uma coisa que me surpreende muito, eu gosto muito de citar o Rio de Janeiro, porque eu acho que o Rio de Janeiro hoje é um exemplo fantástico para o futuro de organização, de tentativa, pelo menos, de se criar uma cidade que, além da beleza natural, possa ser sustentável, né? Você mede isso na felicidade do povo do Rio de Janeiro, no compromisso, na cumplicidade que o povo do Rio de Janeiro está tendo com relação à sua cidade. O respeito que ele está tendo, as mudanças que estão sendo feitas, a contribuição cada vez maior que esse cidadão vai dar, porque está gratificado pela resposta que o poder público está dando, com os projetos que estão sendo colocados, com os legados que vão ficar, dos eventos que estão programados, porque aquilo é fácil de certificar, de constatar, de que realmente haverá uma melhoria muito grande, além da questão da segurança. Então, o que eu quero dizer com isso? Que no momento em que há a participação da sociedade, que entende que ela é importante na ajuda daquele projeto, ela passa a contribuir fortemente, gostar mais da sua cidade e ser um agente estimulador daquele desenvolvimento. Então é fundamental que a gente busque essa coisa. A identificação de referências é sempre muito bom, porque define as metas, pode perfeitamente visualizar o resultado daquilo que se quer já projetado na cidade A ou B ou no país tal. É fundamental isso. A questão da governança, óbvio, um dos problemas graves que o Brasil vive hoje é a questão da gestão pública. Isso aí tem que melhorar, tem que aprimorar. Um exemplo claro que a gente faz bem claramente é o problema do saneamento no Brasil, que a gente está lutando aí bravamente para desenvolver um projeto de saneamento que seja razoavelmente viável para o país, né? A primeira coisa que a gente esbarra é na gestão, é na gestão absolutamente ineficaz, ineficiente, que o setor público tem para esse setor. Então é fundamental que a gente organize, né, o município nessa linha, né? E estabeleça os instrumentos, né, que você vai trabalhar aquele projeto, vai trabalhar a interação com a sociedade, o compromisso com a sociedade. E assegurar a continuidade do programa é fundamental para que você possa realizar aquele projeto que você colocou, né? Com gestores comprometidos, com os canais, né, do diálogo para a comunidade fluindo naturalmente, né, e com monitoramento disso tudo. Então, esse é um projeto que nós estamos desenvolvendo, né? Claro, eu estou colocando aqui a coisa muito genericamente, muito superficialmente, mas esse estudo já está avançado, ele vem sendo desenvolvido nas últimas semanas, nos últimos meses, inclusive, com a experiência lá do passado dos nossos projetos da sustentabilidade, né? E a nossa intenção é que, rapidamente, após o ENIC, a gente complemente esse projeto, que é um documento básico, certamente vai servir para, como eu disse, estimular o debate e o aperfeiçoamento disso, o desdobramento disso, para que a gente possa aproveitar ainda nas eleições municipais de outubro, né, onde nós vamos necessitar de abrir esse debate. A gente sabe perfeitamente, pela história das eleições passadas, que essas eleições e não têm debatido absolutamente nada do ponto de vista de projeto, de programa, né? É preciso voltar a essa prática, é aquela conversa de ontem aqui do nosso presidente, né? É preciso que a sociedade passe a dialogar mais, passe a entender das coisas que ela está querendo que seja feita, mas debatendo, estudando e analisando as questões, propondo, cobrando, pressionando, mas dentro de parâmetros que sejam orientados através de uma regra, e esta é uma regra que a gente está propondo para orientar o trabalho, os estudos do desenvolvimento urbano das cidades, sustentável das cidades. Nós vamos ver aqui, como eu disse, exemplos muito interessantes, né? Nacionais, como é o caso de Maringá, internacionais, como é o caso de Abu Dhabi, do projeto Masdar, né, da Norman Foster, com uma experiência da IBM, que o César nos traz, de ferramentas já desenvolvidas para ajudar o país, as cidades, nessa linha que a gente está colocando aqui. Então, são coisas práticas que já existem e que já servem para, inclusive,
orientar melhor os nossos trabalhos, induzir melhor os nossos instrumentos, enfim, nos dar mais informações para que a gente possa até se usar como exemplo no desenvolvimento dos trabalhos que a gente vai desenvolver. Eu vou ficar por aqui, porque eu sei que depois, né, Chico, nós vamos proceder num debate aí mais amplo, a gente vai ter a oportunidade de detalhar um pouco mais. Claro, após a apresentação dessas experiências que nós vamos ver aqui hoje com os nossos companheiros. Obrigado. Nós vamos ouvir agora o prefeito licenciado de Maringá, Silvio Barros, que vai apresentar a experiência da cidade paranaense, experiência que serve para nós como referência do que o presidente Paulo Simão se referia há pouco. Um novo conceito de desenvolvimento urbano. É preciso que a gente tenha alguma referência, algum paradigma. E Maringá é uma experiência desse tipo. Por favor, Silvio. Obrigado. Eu quero, antes de mais nada, dizer para vocês que eu estou preocupado. Porque, em primeiro lugar, agradeço o convite honroso, que na verdade teve mais áreas de convocação do que de convite, mas para nós de Maringá é uma honra muito grande poder estar aqui no ENIC. Mas, de modo geral, a avaliação da Rio+20, segundo foi colocado pela imprensa, ela gerou uma certa frustração. Eu, que estava lá também, como o Paulo, o Edson, que participamos, eu não sei se você estava lá também, Sérgio? Nós que estávamos lá não podemos dizer que saímos frustrados de jeito nenhum. Não tem como. O que eu acho é que houve uma expectativa muito maior do que era possível de se realizar. Sinceramente falando, esperar que os governos assinassem um documento de compromisso era uma coisa um pouco complicada. Todos nós sabemos que um dos grandes problemas do mundo é a superpopulação e não dava para esperar que o Vaticano assinasse um acordo para diminuir a população, né? Então, não foi surpresa para ninguém, mas foi considerado como uma espécie de fracasso. Então, eu queria dizer a vocês que eu concordo 100% com o que o nosso presidente Paulo Simão falou. Nós tivemos uma oportunidade fantástica aqui no Brasil de ouvir centenas, eu diria milhares de pessoas concentradas e focadas numa coisa que é o que nós estamos discutindo aqui. O que vai acontecer com o mundo onde nós vivemos e qual é o tamanho da responsabilidade que as cidades têm nesse processo. E ficou muito claro de que a responsabilidade das cidades, dos governos locais, das comunidades é muito maior do que a dos chefes de Estado que estavam lá. A vantagem ou desvantagem é que nós não precisamos do que eles decidiram para resolver uma série de problemas. Nós podemos fazer isso por decisão própria, desde que a gente tome a decisão. E aí é que a coisa começa a complicar. Como tomar essas decisões? Então, o desafio que me foi proposto é como é que se integra a sociedade nesse processo. Como é que a gente faz com que as decisões que precisam ser tomadas efetivamente sejam tomadas e que produzam os resultados que se espera. Isso é uma coisa complicada e eu vou abordar isso de maneira muito rápida. Eu vou ser muito ligeiro aqui, porque eu acho que a parte mais rica vai ser exatamente o debate. Então, vamos só considerar o seguinte: situação de 2012 e 2050. Eu vou falar muito sobre o futuro das cidades. E o Edson, que é outro maringaense, vai falar para vocês sobre as cidades do futuro. Vocês vão perceber claramente a distinção entre as duas coisas. Mas, seja o futuro das cidades ou as cidades do futuro, nós estamos falando desse quadro aí. Hoje, 51% da população do mundo está em aglomerados urbanos. No caso do Brasil, mais de 80%, quase 85%. Mas a média mundial, 51%. Em 2050, serão 70%. Hoje são 3 bilhões e 600 milhões de pessoas morando em aglomerados urbanos. Em 2050, serão 6,3 bilhões de pessoas. Quem trabalha na construção civil deve estar adorando isso, né? Porque não vai faltar serviço. Construção e obra vai ter demais da conta.
75% da energia que o mundo produz hoje é consumida nas cidades. Em 2050, nós vamos precisar de toda a energia produzida no mundo hoje e mais 30% só para atender os aglomerados urbanos. Vamos pensar um pouquinho no que isso representa. Tudo que se produz de energia no mundo hoje não será suficiente para atender os aglomerados urbanos daqui a poucos anos. Não estamos falando de um horizonte a se perder de vista. Além disso, 650 milhões de carros circulam hoje no mundo. As previsões são de que 1 bilhão e 700 milhões estarão, se fosse mantida a curva de hoje, estarão nas ruas em 2050. 500 milhões de pessoas estão na classe média, passarão a 1 bilhão e 200 milhões. Qual é o problema? Se aumenta o nível de renda, se aumenta o nível de consumo, você aumenta o nível de lixo. Nós vamos produzir em 25 anos, 2025, aliás, nós vamos estar produzindo o dobro de lixo que o mundo produz hoje. O que fazer com isso? Hoje nós já não sabemos fazer. Imagina dobrar isto num prazo tão curto. Hoje temos 1 bilhão de favelados no planeta e 2,5 bilhões de pessoas que não têm acesso a saneamento básico. O que vai acontecer com esses números? Isto é o desafio que nós temos que enfrentar. Maringá é uma cidade que tem só 65 anos e já virou uma referência, uma das cidades mais importantes do país. Por quê? Eu queria comentar com vocês aqui um pouquinho do porquê disso. E dizer que o mérito não é do prefeito, não. Porque nesse período passaram muitos prefeitos e a sociedade foi a mesma. Os prefeitos foram mudando. E aí é que entra o assunto que nós temos que conversar. Maringá é uma cidade totalmente planejada. Foi projetada primeiro e construída depois. Isso facilita muito a nossa vida. Até porque ela foi planejada por uma companhia inglesa. Então, a visão urbanística já era a visão urbanística que se vivia na Europa no início do século passado, na década de 20. Já haviam aprendido muita coisa e colocaram isso em prática. Não só em Maringá, mas em mais de 150 cidades que foram planejadas pela mesma empresa ao mesmo tempo e todas têm mais ou menos o mesmo padrão. 150 cidades com o mesmo estilo, o mesmo padrão. Então, o que acontece? Nós temos um excelente IDH, foi considerada pelo IPEA a cidade mais segura do Brasil entre as cidades médias e grandes, 100% dos domicílios com água, mais de 90% com coleta e tratamento de esgoto, 95% da malha viária do município inteiro está pavimentada e em boas condições. Não temos nenhuma favela, uma cidade de 360 mil habitantes. É uma cidade excelente para se fazer negócio. É um polo de região de 2 milhões de habitantes, é um polo logístico multimodal, ferroviário, entroncamento ferroviário, rodoviário e aeroviário. O nosso aeroporto é homologado para cargas internacionais, a gente recebe voo direto de Miami. E este aeroporto é municipal. Se fosse da Infraero, a gente não conseguia. Não, é verdade. Porque a Infraero tem que cuidar dos aeroportos do Brasil inteiro. Nós jamais seríamos prioridade. Nós seríamos o rabo da baleia. A gente prefere ser a cabeça da sardinha. Então, aí decidimos nós o que é importante. Então, o nosso aeroporto está homologado, funciona perfeitamente bem. Nos 3 últimos anos, foi o segundo aeroporto que mais cresceu no Brasil em movimento, só perdendo para Campinas. Que também é covardia, né? A Azul lá em Campinas, não tem quem consiga bater. Mas a gente sozinho, sem azul, nem amarelo, nem verde, nós conseguimos chegar nesse índice porque o aeroporto pertence ao município e teve a participação e o apoio de toda a coletividade para a gente chegar onde chegou. E tem mais. É a segunda cidade entre os municípios paranaenses com maior grau de desenvolvimento, índice de desenvolvimento, a 50ª no ranking de potencial de consumo do Brasil, o terceiro maior PIB per capita do país, o 34º, aliás, o maior PIB per capita do país, e é um dos polos universitários mais importantes do Paraná. Temos 360 mil habitantes e mais de 40 mil universitários. Então, são índices que não são muito
relacionados com a média brasileira. E quando a gente coloca isso, muitas pessoas dizem, bom, então Maringá não serve de referência, porque nós estamos lidando com uma coisa que não tem nada a ver com a realidade do país. E é verdade. Então, vamos descartar a referência de Maringá enquanto estrutura, enquanto cidade que não tem, evidentemente, os problemas que a grande maioria das cidades brasileiras tem que enfrentar. Os nossos, que são essa média, já estão bastante bem equacionados. Isso não é uma vantagem diferencial para a gente, isso não nos deixa numa situação mais confortável, ao contrário. Nos coloca numa situação de responsabilidade. Se nós não temos que nos preocupar com as coisas que hoje enchem a cabeça e preocupam a maioria dos prefeitos do país, então nós temos que preocupar com outras coisas. E essas outras coisas estão relacionadas com o futuro. O que vem pela frente? O que nós já estamos no momento de enfrentar e os outros vão ter que enfrentar de qualquer jeito. Alguém vai ter que abrir o caminho. Então, nós estamos hoje olhando para o futuro da nossa cidade. E a comunidade organizada em Maringá produziu um documento chamado Maringá 2030. Ele não foi feito pela Prefeitura, ele foi resultado da mobilização das lideranças acadêmicas, empresariais, sindicais, que durante alguns finais de semana contrataram uma consultoria especializada em São Paulo, se reuniram numa universidade e produziram um documento. Qual é a cidade que nós, maringaenses, queremos para 2030? Isso já tinha sido feito há 20 anos atrás, com 20 anos de visão futura, agora se repete e o documento está publicado em discussão pública, mas organizado pela sociedade. Nós fomos convidados a participar e participamos, mas o importante é isso, a cidade, a sociedade está olhando para frente, querendo ver com que população nós queremos estar em 2030. E de que forma a gente quer desenvolver isso? Qual é a matriz macroeconômica que nós gostaríamos de ter nessa cidade? Então, gente, isso é resultado de envolvimento da sociedade. E aí entra um aspecto interessante. Nós temos várias formas de medir o grau de desenvolvimento das cidades, econômica, através do PIB, social, com IDH, ambiental, com índice de sustentabilidade, mas precisamos considerar o emocional. Porque o emocional tem muito a ver com essa vontade das pessoas de participarem. É a autoestima, o prazer e o orgulho de dizer, eu sou de Maringá, eu moro aqui. E isso tem que ver com a felicidade, com a alegria, com a satisfação das pessoas. E nós medimos isso. Periodicamente nós medimos isso e a Associação Empresarial de Maringá, a Associação Comercial, ela contrata já há vários anos uma pesquisa da universidade que mede o índice de felicidade da população. E posso dizer a vocês que, felizmente, o nosso índice de felicidade só perde para a Noruega. Estamos com uma população extremamente satisfeita e feliz de morar nessa cidade. Isso, obviamente, induz as pessoas a quererem que continue assim. E isto é um dos elementos importantes, presidente, que faz com que haja participação democrática. Democracia participativa é um perigo. Eu quero dizer isso para vocês como gestor, né, minha experiência. Isso é um perigo. Democracia não é para quem quer. Democracia é para quem pode. Vamos meter isso na nossa cabeça. Democracia não é para todo mundo, não. Democracia é para quem pode, para quem tem maturidade para entender o que representa a mobilização da vontade do coletivo. Você não pode querer ser o benefício da democracia, de mobilizar as pessoas para a vontade do coletivo, quando o interesse que fez as pessoas se mobilizarem não foi coletivo, foi individual. Isso é um perigo. Então, precisamos ter isso em mente e atentos, porque pode ser um tiro no pé. Eu tenho dito, nós que estivemos na Rio +20, pudemos observar isso, o país que saiu da Rio 92 como vilão do mundo chamava-se China, o maior poluidor do planeta. Eles voltaram para Rio +20 como o exemplo para o mundo. Nós tivemos que tirar o chapéu para a China. Por que eles conseguiram avançar tanto com uma população tão grande? Exatamente porque não precisava perguntar nada para ninguém. Porque se vai consultar a sociedade, não tinha feito o que eles fizeram. Não tinham conseguido fazer o que fizeram. É que não tem que perguntar nada para ninguém. Precisa fazer, faça. Tem que pagar, pague. Os prédios públicos têm que ter vidro com célula fotovoltaica para poder captar energia, se é o suficiente. Custa mais caro, não interessa. Manda fazer e está acabado. Então,
Precisamos analisar os dois lados da moeda. Eu sei que isso joga um pouquinho de brasa na fogueira, mas é bom para o debate que a gente vai ter daqui a pouquinho. E eu vou passar aqui rápido só sobre como que a gente calcula o nosso índice de felicidade, os elementos que estão lá embaixo que a gente usa. Capital social é a capacidade que uma comunidade tem para elaborar e implementar soluções para os problemas comuns. Ela mesma, independente dos outros. E nós diríamos que a cidade de Maringá, felizmente, tem um capital social bastante elevado. Isso nos permitiu envolver a sociedade. E aí eu quero dizer para vocês, o que a gente fez? Nós aproveitamos que a sociedade organizada em Maringá é muito bem estruturada, dinâmica, ativa e participativa, e em vez de considerar isso como uma ameaça ao poder municipal, nós consideramos como um grande diferencial para a gente somar os esforços. Então, lá nós temos o Conselho de Desenvolvimento Econômico, que reúne mais de 100 entidades e que define quais são os projetos, legitima os projetos que devem continuar, os projetos que são de interesse da comunidade. E quando os candidatos a prefeito vão ser sabatinados no Conselho, e ai do candidato que não for, que o Conselho de Desenvolvimento Econômico, só de voluntários, com mais de 100 entidades, faz plenária todo mês há 13 anos. 13 anos, não faltou um mês que não tivesse uma plenária do Conselho. Eles, quando chamam os candidatos, eu fui sabatinado 2 vezes já, para participar ali, eles apresentam os projetos que a sociedade não quer que parem. E pede para o camarada assinar o compromisso. Se ele não assina o compromisso, não tem nenhum problema. Só que as torneirinhas para financiamento da campanha dele se fecham no dia seguinte. Porque quem financia a campanha está sentado lá. Então começa a complicar a vida dele. E aí ele tem que apresentar as suas propostas para a coletividade. Isso é um instrumento, presidente, para o 5º item que o senhor colocou, que dá continuidade ao processo. O processo não para. E isso foi a sociedade que fez, não é do prefeito, não, isso já vem de muito tempo. Então, a sociedade se organiza nesse sentido. Nós temos lá em Maringá, é importante colocar isso para vocês, uma entidade que se chama SER, Sociedade Eticamente Responsável. A maioria de vocês aqui são empresários. A sociedade eticamente responsável funciona dentro da associação comercial, é mantida com dinheiro dos empresários, é uma ONG que é paga pelos empresários, mas a missão desta ONG é educação fiscal, ensinar à população a importância de pagar imposto. Eu não sei na cidade de vocês como é que é, mas eu fiquei surpreso que uma ONG empresarial, bancada por empresários, tivesse como missão ensinar a população a pagar imposto. Por que isso? É muito simples. A maioria não é sonegador. A maioria é gente séria. Tem alguns sonegadores. E o sonegador compete com o cara sério de maneira desleal. Ele prejudica quem está fazendo a coisa certa. De duas uma, para você sobreviver, ou você para de pagar imposto, ou você faz o cara pagar. E a sociedade maringaense entendeu que parar de pagar imposto era um tiro no pé de todo mundo. O que precisava fazer? Obrigar o cara a pagar. E fazer com que a população começasse a identificar quem que não paga e boicotar o serviço dele. Então, o cidadão quer nota fiscal. Acabou? Porque precisou entender isso desde criancinha. E o SER faz isso. Depois que 7 anos fez esse trabalho, mobilizou a sociedade inteira com peça de teatro, é um negócio fantástico. Aí eles resolveram constituir o outro lado da moeda. Chegaram para mim no primeiro ano do meu mandato e disseram o seguinte: prefeito, nós trabalhamos 7 anos para ensinar o povo a pagar imposto. Agora nós queremos constituir uma organização chamada Observatório Social. Voluntários da sociedade querem participar de todas as licitações da prefeitura e nós queremos saber onde é que o dinheiro que nós colocamos no seu caixa vai parar. Fizemos a parceria e não ficou nisso. Porque a sociedade é organizada e é estruturada e é ética e é responsável, eu convidei a sociedade organizada para indicar o controlador interno da prefeitura. O secretário de controle interno, o auditor da prefeitura, nunca trabalhou na minha campanha, eu nunca vi o camarada na vida antes. Não tem nada a ver com o meu grupo político, ele é indicado pela comunidade. E está lá na prefeitura comigo, vai completar 8 anos. Ele presta mais conta à comunidade do que a mim. Eu raramente despacho com ele. Mas toda semana ele tem reunião no SER e presta conta do que está acontecendo. Então, isto é uma demonstração, eu penso, de que a gente quer o envolvimento da população, mas chamar as pessoas para participar, presidente, precisa de empoderamento. Ele tem que sentir que a participação dele tem valor.
E quando você coloca a sociedade dentro da prefeitura, não fora, dentro da prefeitura, nomeado por uma secretaria de controle interno, que controla o prefeito, o vice-prefeito e todos os secretários, ele se sente empoderado. E aí a participação é séria. Aí a coisa galga um outro degrau, é um outro nível de envolvimento. A partir desse momento, o que eu posso dizer para vocês é que nós conseguimos alcançar índices de investimento do recurso do município de 22%. É mais do que o dobro da média nacional. No estado do Paraná, 399 municípios. O Tribunal de Contas levantou e colocou no relatório dele que o município de Maringá, que é o terceiro do estado, investiu sozinho 10% de todo o investimento próprio das 399 prefeituras do estado do Paraná. Sozinho, só Maringá. Por que a gente conseguiu fazer isso? Porque é óbvio que a partir do momento que o Observatório Social está dentro da prefeitura, controlando todas as licitações, quem tinha a intenção de meter a mão já vai botar o pé no freio. Porque o esqueminha dele dentro da prefeitura já não é suficiente para fazer rodar. Tem gente de fora lá dentro. Então, por mais que ele tenha um esquema lá dentro em todos os níveis e um cobre o outro, e o prefeito não fica nem sabendo, agora tem mais gente que está lá dentro, está acompanhando, está fiscalizando, e isso muda tudo. Então, nós conseguimos fazer algumas coisas interessantes. Aí estão algumas dos prêmios que a gente recebeu, não vou me deter nisso, mas um deles foi importante, o Prêmio Inovação Social, com este projeto da Sociedade Organizada, e o Prêmio Nacional de Prefeito Inovador. Foi a cidade mais inovadora do Brasil em 2010, no uso das ferramentas da tecnologia e da informação para serviço à comunidade. É usar a tecnologia a serviço da comunidade, na transparência, no uso e no acesso aos serviços públicos. Vamos passar isso aqui direto? Está aí. A FIJAM publicou no começo do ano a análise de gestão fiscal. Maringá ficou com a melhor gestão fiscal do estado do Paraná e a 8ª melhor do Brasil. Gestão fiscal, análise de documentos de Tribunal de Contas, análise de documentos oficiais do governo. Isso, gente, é porque a sociedade está dentro e está junto conosco. Porque senão a gente não consegue organizar essas coisas e fazer com que isso tudo funcione. O CODEM, que eu comentei com vocês, o Conselho de Desenvolvimento, e aí eu queria só propor, são algumas obras que nós tivemos que fazer e fizemos com esses recursos. É importante dizer a vocês, IPTU, todos aqui sabem bem o que é IPTU. IPTU tem uma alta taxa de inadimplência. Em Maringá, esse ano, vamos fechar o IPTU com menos de 10%, um dígito de inadimplência. E tem mais, 70% do IPTU pago à vista, no começo do ano. A prefeitura trabalha com o dinheiro no caixa. Eu não tenho que ficar na expectativa de ver o que vai acontecer. Se der uma crise no mundo que repercutir aqui, o primeiro que pode pagar é o imposto. Não, lá não. O pessoal paga à vista. E eu trabalho o ano inteiro com o dinheiro no caixa. Então a gente consegue fazer as coisas funcionar, nós conseguimos comprar melhor porque pagamos rigorosamente em dia. E aí conseguimos fazer obras como o rebaixamento da linha férrea, que dividia a cidade no meio, hoje continua lá e está preparado para ser o metrô do futuro. Já rebaixamos a linha férrea com espaço para 3 linhas, uma de carga e 2 de passageiro. Então, no momento certo, a obra está feita, é só botar o trem para rodar. Nossa Vila Olímpica. E aí, um comentário lá da Rio Mais 20. As cidades são laboratórios para observação das dinâmicas e políticas econômicas em funcionamento e para testar soluções técnicas e novas políticas públicas. Eu acho que o César vai falar um pouco sobre isso. Eu não vou explicar isso aqui agora, depois a gente trata desse assunto. Foi uma iniciativa que nós tivemos, as academias da terceira idade, vamos passar rápido. Isso é importante. Isso é escola pública no município de Maringá. Isso é uma escola pública de primeiro grau. Ensino integral. A criança entra às 7 da manhã e o papai vai buscar às 5 da tarde. Não temos todas as escolas assim, mas começamos com uma e hoje temos 21 escolas nessa condição de ensino de tempo integral na escola e pretendemos, obviamente, chegar ao final desse processo, porque a criança está protegida e a família está em condições de gerar a renda necessária. A questão da transparência, também não vou entrar nesse detalhe agora, mas isso é uma coisa importante. Vêm prefeitos do Brasil inteiro para visitar Maringá. Esse é o almoxarifado central da cidade de Maringá, da prefeitura. Todo informatizado, com código de barra, e nós compramos para a cidade inteira
Antes, cada secretaria tinha um almoxarifado, tínhamos 17 almoxarifados. Hoje só temos um, e todas as compras são centralizadas. O que nos deu isso, em termos de economia, pela capacidade de negociação, é uma coisa extraordinária. São alguns milhões que nós podemos investir em infraestrutura pública hoje por conta de termos centralizado as compras e a operação. Então, gente, o que ocorre é o seguinte: isso dá para fazer em qualquer cidade, independente dela ser planejada, rica, pobre ou não. Porque isso tem que ver com as pessoas que estão na cidade, não com a estrutura da cidade. É a vontade do cidadão de querer fazer. As pessoas podem olhar para isso e falar, um dia a gente chega lá em Maringá. Então, está aí um recado das crianças na Rio+20. Isso aí estava pregado na parede do painel lá do pavilhão. O futuro começa com as decisões que nós tomamos hoje. É a decisão que a gente vai tomar hoje, enquanto indivíduo, enquanto ser humano, individualmente, é que vai definir o futuro que a gente vai adotar. Por exemplo, vocês estão fazendo prédio hoje. Quanto tempo o prédio que vocês estão construindo hoje, que está lá na metade da obra, ele foi projetado para durar quantos anos? 20, 30, 50, 100? Eu pergunto, o prédio que vocês estão construindo hoje, vai passar mais tempo da vida dele no futuro, num conceito completamente diferente de sustentabilidade. Aí eu pergunto para você, o prédio que você está construindo hoje, ele tem todos os elementos da eficiência energética, da conservação e uso de água? Você está fazendo o prédio hoje, mas a vida dele vai ser para frente. A destinação adequada dos resíduos? Teu prédio está preparado para isso? Daqui 10 anos, gente, isso aí vai ser uma realidade no prédio que você está construindo hoje. Na garagem do prédio que você está fazendo hoje vai ter carro elétrico. E o camarada vai plugar o carro aonde? Lá no prédio que você está fazendo hoje. Está preparado para isso? Então, o futuro depende das decisões que nós tomamos hoje. Nós podemos, enquanto governo, obrigar os empresários a fazer isso. E aí todo mundo vai reclamar. Mas ainda bem que a gente tem a CEBIC se propondo a pensar nessa linha e fazer com que isso seja uma iniciativa da sociedade, junto com a prefeitura, junto com o governo. E não um brigando com o outro, para tentar diminuir o custo, porque isso é um absurdo. Não é isso que nós queremos, né? O que a gente vai querer? Eletricidade na mobilidade ou vamos continuar fazendo mobilidade com emissão de gases? Qual é o caminho? Alô? Hoje, em alguns lugares de Barcelona que estão passando por processo de reconstrução e de requalificação urbana, o lixo não é mais coletado em caminhão. Você coloca dentro desse tubo o lixo reciclável, o lixo não reciclável, ele é aspirado por vácuo e vai para uma central onde é compactado e depois levado para a destinação. A infraestrutura para os prédios existentes, a prefeitura faz. Todos os prédios novos, eles têm que fazer por conta do empreendimento. Tem que conectar na rede, mas o investimento é do prédio, é do empreendedor. E essa é a regra. Nós temos que estar começando a nos preparar para essas coisas, porque alguém vai ter que bancar essa coisa. Então, lá em Maringá, nós temos essa área que vocês estão vendo, é o antigo aeroporto da cidade, está vazio, e aí nós estamos implementando o novo centro cívico da cidade, um conceito arquitetônico não visto no Brasil ainda, onde nós estamos misturando o público com o privado em edifícios totalmente sustentáveis, um conceito absolutamente novo e que não tem, se vocês perceberem, nós temos aqui onde era a pista do aeroporto um grande parque e não tem rua. As ruas passam por baixo desse processo e já dão entrada direto na garagem subterrânea. Agora, uma coisa é certa, gente. Nós sabemos que o nível de desenvolvimento que o mundo está hoje é insustentável. Não é possível que esse planeta se mantenha com esses padrões que nós temos. Nós vamos ter que mudar. E um dos padrões é não dar para todo mundo ter carro. Quando é que nós vamos dar uma meia volta e começar a fazer prédios sem garagem?
ou em vez de colocar 4 garagens, colocar 2, como uma forma de desestimular as pessoas a comprar um carro. Porque não vai ter como botar o carro na rua. Simplesmente não vai ter jeito. Então, temos que discutir isso. O presidente tem razão. Isso é um assunto que precisa ser debatido com a sociedade. Enfim, está aí o modelo que nós estamos propondo implementar na cidade nos próximos anos. E já começou a implantação desse projeto e eu acho que a gente vai conseguir desenvolver isso. Como mudar? Senso de urgência, vontade política, liderança para mudança de hábitos, que é o que a CEBIC está fazendo. Gente disposta a fazer mais do que falar. Fala-se muito e se faz muito pouco. E envolvimento da sociedade das mais diversas maneiras possíveis, inclusive da juventude, que não está nem aí para o que está acontecendo. Enquanto o mundo estava discutindo aqui no Brasil o que vai acontecer com o futuro dos nossos jovens, muitos deles estavam no happy hour depois da faculdade tomando uma e não tem a menor ideia do que está acontecendo, infelizmente. Como é que a gente traz essa turma para falar sério? Esse é um dos grandes desafios que nós temos pela frente. Quem é mais forte? Fácil, né? O esquilo ou o elefante? A questão é a seguinte: o elefante parece mais forte. No entanto, a lei da natureza diz que o mais forte sobrevive. O elefante está em extinção e o esquilo não. Então, a resposta não é tão simples quanto a gente pensa. Quem é mais rápido? O esquilo é um foguete. Mas se você fizer uma corrida de longo prazo, o elefante ganha. As respostas não são tão simples quanto a gente pensa. Nós precisamos começar a pensar como é que a gente vai lidar com esses problemas coletivamente. Bonitinho esse desenho, né? Então, continue olhando. Continue olhando. Continue olhando. Gente organizada, preparada, disposta a fazer coisas juntos, consegue fazer isso aí. Mas tem que ter vontade, tem que ter a determinação individual de participar. A gente não consegue obrigar as pessoas a participar. Mas, a partir do momento que o cidadão resolve se envolver e resolve colocar os seus interesses em segundo plano, considerando os interesses da coletividade, nós conseguimos realmente transformar o mundo e esse é o nosso desafio. Obrigado. Obrigado, prefeito licenciado de Maringá, Silvio Barros. Impressionante as informações que nos chegam de Maringá, animadoras, mas certamente a gente se pergunta, né? Maringá está no Paraná, que tem um alto nível de educação, já tinha antes, não é? E que tem 350 mil habitantes. Fica a pergunta, como fazer isso em Belo Horizonte, com 2 milhões e alguma coisa, ou em São Paulo, com 10 milhões de habitantes? Será que as grandes cidades, as nossas metrópoles, são viáveis? Como é que faz isso em Fortaleza, em Salvador? Como é que se muda hábito, costume? Como é que se vence a luta política dominada no país pela corrupção? São perguntas que vão surgindo aí que eu quero que venham a fazer parte do nosso debate. Por isso estão aqui as nossas recepcionistas. Eu pediria aos senhores que fizessem perguntas por escrito e, se possível, que deixassem uma referência, um e-mail, para que na impossibilidade de uma resposta aqui, pelo volume de perguntas, os senhores possam ter resposta, ter contato depois. Vamos correr com o tempo também? É muito impressionante Maringá, mas estouramos um pouco tempo, prefeito. Vamos agora convidar o arquiteto urbanista Edson Iabico, que vai falar sobre os conceitos de sustentabilidade aplicados nos projetos da Foster & Partners, com destaque para o projeto da cidade de Masdar, em Abu Dhabi, mais conhecida como cidade de zero carbono. Por favor, professor. Edson Iabico. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, José Carlos Martins, pelo convite. Vocês não imaginam a honra que eu tenho de estar aqui. Tá? A presença de Silvio, de Carlos. Eu estou mais preocupado com ele porque eu
não sei, eu não gosto de falar em público, então se eu engasgar, vocês já sabem o que aconteceu. Eu saí de Maringá há 23 anos e saí para ficar 1 ano, ainda estou fora. Não porque eu não gosto de Maringá, mas talvez porque eu queria fazer alguma coisa. E eu fui lá fora, eu não sabia até hoje por quê. Eu acho que eu estou começando a entender. A razão de eu estar aqui hoje é para mim repartir um pouquinho a experiência que eu tenho tido trabalhando em companhias como a Foster, onde eu estou há 20 anos. Então, antes de entrar no assunto de Mazda, eu gostaria de explicar um pouquinho o que nós fazemos. Como nós fazemos, o processo de desenho, o processo de pensamento do escritório, para daí entrar na cidade de Mazda em si. Eu tenho muitos slides, eu vou correr, tá? Mas eu acho importante porque isso ilustra muito bem a ideia. O escritório, como vocês veem aqui neste slide, nós fazemos projetos de várias escalas em vários países, desde edifícios comerciais, aeroportos, maçanetas de portas, mas a ideia principal é a mesma, o processo de desenho é igual e tudo começa aqui. Nós temos o benefício de ter 1.200 pessoas dentro do escritório e o que é mais interessante mesmo é a quantidade de culturas dentro dele. É uma mini ONU, na minha opinião. O escritório em si é centralizado em Londres, todo o design é feito em Londres, tá? Onde nós temos 800 pessoas, 900 pessoas, das 1.200, e tudo começa aqui. Nesse espaço, o espaço aberto, em que o arquiteto tem aquela comunicação visual entre o arquiteto jovem, o mais antigo, tem o maqueteiro, tem o engenheiro, é tudo misturado, um espaço só, cheio de luz. É um espaço em que você se comunica sem querer. Tá? Todo mundo enxerga o que a outra pessoa está fazendo, o cliente chega, ele participa dessa máquina de desenho. É aí que começa o escritório. Muitos projetos feitos pela companhia foram adotados pelo público. E eu acho muito bacana isso aí. Quando ele vira propaganda da garrafa de Coca-Cola ou faz parte do dinheiro de um país. Tá? De uma nota de um país. É muito, muito bacana. O mais interessante, na minha opinião também, é a carreira de Norman Foster e o pensamento básico dele, desde o início da carreira, tá? 45 anos atrás, sempre pensando em eficiência. Tá? Esse prédio aqui é um protótipo de uma residência feita juntamente com Buckminster Fuller, é um arquiteto, engenheiro, inventor, filósofo americano, em que a ideia dele era sempre, deixa eu ver aqui, fazer mais com menos, tá? Eficiência. E essa é a mensagem que Norman passa para todos os arquitetos dentro do escritório, todos os engenheiros dentro do escritório. Então, naquela época, a palavra sustentabilidade não era divulgada, não existia, não? E eu achei interessante, na Rio Mais 20, as reuniões de alto nível, ainda conversando sobre o que tem que ficar no meio, tá? Quem tem que vir primeiro. É o meio ambiente, claro, porque o planeta não está se adaptando e não está absorvendo tudo que nós emitimos. A parte social também, a parte econômica também. Não? Então depende de quem você conversa, a opinião muda. Na minha opinião, eu acho que a economia tem que ficar aqui no meio. Desculpa, eu vou voltar um pouquinho. A economia é central. Nós aqui fazemos a economia. Como o Silvio falou, nós temos que dar o primeiro passo. É nossa responsabilidade fazer o certo, fazer o correto. É isso que a CEBIC sempre está colocando. É a nossa vez de dar o primeiro passo, criar um produto bom, um produto responsável, criar uma cidade boa. Porque aí nós começamos a nos educar, nós começamos a educar o comprador, o consumidor, o cidadão. Aí tudo começa a acontecer. Isso é a minha opinião. E sustentabilidade não custa mais caro. A sustentabilidade, quer dizer, o mais caro é relativo. O que é mais caro, né? Então nós temos que entender
a visão global de investimentos da economia. Por exemplo, o capital inicial, o CAPEX de edifícios, o custo de construção, o custo do terreno, dos móveis, é uma parte do processo. Tá? Nós sabemos que a operação do edifício ao longo de certo tempo vai custar muito mais caro do que o capital investido inicialmente. O que é interessante também é essa base do iceberg aqui. Custos relacionados às pessoas que usam o edifício, ao staff, nesse caso aqui, se você considerar isso aqui como um escritório, se você considerar como uma cidade, é a mesma coisa. Isso sim é onde o dinheiro vai. Tá? Então desenhar, projetar, planejar uma cidade, projetar um edifício, pensando, como o Silvio falou, no futuro, adaptando tecnologias novas, é a nossa responsabilidade. Hoje em dia não dá mais para falar, não, eu vou construir barato, eu vou vender porque eu passo problema para o outro. É a mesma coisa falar, eu vou jogar fora alguma coisa que eu já usei e não quero mais. Tá? Um arquiteto americano, o William MacDonald, ele fala, fora não existe mais, jogar fora, onde é fora? Já passamos daquela época, século XXI, a gente tem que entender que fora não existe mais, não? Então eu vou dar um exemplo aqui de um escritório pequeno, feito em 1970, 75, chama-se Willis Faber, no interior da Inglaterra. Willis Faber é uma companhia de seguros, e o que eu queria te mostrar aqui no primeiro slide é a atitude do design de trazer a fachada do edifício até o boundary line, até o terreno. Tá? Por que isso? Para fazer o espaço urbano. É interessante, na minha escola, que é Arquitetura e Urbanismo de Curitiba, eu saí sem saber desenhar um espaço urbano, porque nós sempre desenhamos o edifício, o arquiteto desenha o edifício. Desenhar espaço urbano é difícil porque o espaço urbano é vazio, né? Não dá para desenhar vazio. Então, aqui é uma atitude muito interessante para você gerar o espaço urbano, fazer as janelas ficarem perto da rua, a segurança. Tá? A rua que tem janelas perto dá uma segurança, as pessoas vão usar mais a rua. Melhor do que aquela rua muito larga, as janelas estão voltadas para trás. Tá? É segurança natural. A ideia desse edifício aqui que Norman desenhou era criar ou explorar uma maneira diferente de trabalhar. Como que uma pessoa vai trabalhar? Bom, um escritório que tem luz natural, um escritório que não tenha paredes, todas as mesas são abertas no espaço visual, como o nosso escritório próprio, e essa interação visual gera interesse, gera produtividade. A ideia de trazer aqui no telhado o usuário desse edifício, colocar a cantina, a ideia de colocar um telhado verde, criar um espaço social, vamos dizer, urbano, daquela comunidade, daquele edifício, e também para reter o calor. A ideia de segurar aquele empregado bom, que veio, aprendeu a trabalhar, e antes dele receber uma oferta melhor, ir embora, quando ele está bom, não, vamos segurar ele. Por quê? Porque, como assim? Colocar algumas amenidades para reter aquela experiência. Aquela cidade que dá, como se fala, felicidade para as pessoas vão ficar. Na cidade elas vão voltar, mais pessoas vão vir, mais companhias virão, a cidade vai prosperar. É a mesma coisa. Esse edifício, na minha opinião, é um reflexo de uma ideia de urbanismo. Olha aqui, infraestrutura. Naquela época nós tínhamos, 1970, eles tinham somente a necessidade de um fio de power, não de eletricidade, porque era essa máquina de datilografia. Aí vem o pessoal da IBM, né, com os computadores, com as demandas de infraestrutura relacionadas ao novo processo de trabalho, à nova tecnologia. Willis Faber continuou trabalhando, a disrupção foi mínima, a competição teve que parar e reformar o prédio. Tá? Então, o payback time veio muito cedo neste caso aqui. E hoje, o prédio está assim, não mudou nada. Você vê a infraestrutura, continua exatamente a mesma. Então, nessas fotos o que você vê, a única coisa diferente é o tamanho do computador e o estilo de cabelo, eu acho.
pensa numa cidade que é desenhada para o futuro. O futuro nós não conhecemos, a tecnologia ninguém sabe. É um exercício muito interessante. Naquela época, tecnologias de vidro, elas estavam começando a aparecer, e o interessante é o ar-condicionado. A máquina do ar-condicionado, que era aquela mágica muito bacana, nos permitiu colocar todo esse vidro ao redor do edifício. Não é fácil, naquela época a energia era barata, liga o ar-condicionado, pronto. Então, olha que bonito que é por fora. Ótimo. Hoje nós sabemos que não é bem assim a história, então a gente vai aprendendo, nós vamos desenvolvendo, evoluindo. É interessante que esse edifício ele é o edifício mais jovem tombado pelo patrimônio histórico do nosso país, da Inglaterra. Então, aprendendo com aquilo lá, esse aqui é um outro exemplo, chama-se Commerce Bank, a sede da Commerce Bank em Frankfurt. Aqui é todo desenhado, novamente, pensando para o usuário, para o trabalhador daquele edifício, daquele headquarters, todos têm acesso à luz natural. Então, a dimensão do edifício é 15 metros só, todo mundo tem acesso às janelas, à luz natural de fora, que é nesse caso aqui, a luz natural interna, que você enxerga através do jardim. Esse jardim, se eu voltar aqui um pouquinho, ele acontece aqui. E ele segue como uma espiral. No edifício, ele dá acesso à luz e a ventilação natural também. Todas as janelas são abríveis. Empoderamento das pessoas poderem abrir a janela. Isso dá conforto. Isso dá vontade de trabalhar lá. Tá? A produção aumenta. Custou mais caro, claro. Colocar janelas custa mais caro. Só que a produtividade aumenta. Ninguém tem sono, saiu barato. Não? Então, esse edifício hoje, ele consome metade da energia em relação ao edifício comum na mesma escala. Tá? E o cliente, o usuário, ele é tão orgulhoso disso, ele desliga todas as lâmpadas, desliga o ar-condicionado, abre a janela, ele está feliz. Eu gostaria que todos os edifícios, eu acho que todos os edifícios deveriam ser como Dark Shadow. Dark Shadow é um barco feito totalmente com fibras de carbono, para ganhar a corrida, não? Só tem um motor para estacionar. Veleiro é uma coisa muito interessante. Se todos os edifícios fossem igual ao veleiro, que é desenhado para ter a tecnologia passiva, usar a natureza na melhor e mais eficiente maneira possível, eu acho que nós estaríamos um bom rumo. As cidades deveriam ser a mesma coisa. Na nossa opinião, sustentabilidade ou eficiência, não adianta colocar só painel solar e gerar um pouco de energia no telhado e pronto, nós somos sustentáveis. Não, isso aqui é uma parte da história só. Ele custa muito caro e gera muito pouco ganho de meio ambiente. O importante mesmo é a base dessa pirâmide que vocês veem aqui, conservar energia, reduzir a demanda. Se nós conseguíssemos fazer prédios como Commerce Bank, que o cliente desligasse tudo, nós estaríamos bem. Se todas as cidades também fossem menos dependentes de carros, por exemplo, nós estaríamos bem. Tá? Isso aqui, para um edifício, é só você girar o edifício, a orientação correta, dependendo de onde vem o sol, a orientação das janelas, a quantidade de janelas de vidro, a dimensão do edifício, a massa do edifício, isso não custa nada, é só pensar. Infraestrutura muito importante, Stansted foi um aeroporto feito mais ou menos em 1980, onde naquela época todos os aeroportos eram igual o nosso de Guarulhos, que o telhado é muito pesado, segurando todos os equipamentos, ar-condicionado, filtro, lâmpadas, muito difícil de manter, muito difícil de construir, porque a estrutura é pesada também. Aqui é o contrário. Aqui entrou a história de perguntar por que tem que ser assim. Vamos colocar tudo que é pesado aqui nessa base, criar um piso elevado, como Willis Faber, e colocar tudo o que é necessário ter acesso, aonde você pode ter acesso de uma maneira bem simples. Então, o ar-condicionado fica aqui, a lâmpada fica aqui, você troca a lâmpada sem subir no telhado, o telhado está lá só para proteção da chuva e do sol. Tá? A estrutura, ela é totalmente modular. Hoje, para as Olimpíadas, ela está sendo ampliada
muito fácil. E você enxerga a luz natural, você enxerga o espaço, é muito fácil de você circular. E naquela época, 1980, foi criado esse estilo, vamos dizer assim, de aeroportos. E ele é usado hoje em todos os outros aeroportos, numa escala maior, por exemplo, esse é de Hong Kong, onde você usa o aeroporto, ele é um dos voltados mais fáceis de usar, né? Você sabe onde você chega, você enxerga quem está saindo, você participa do mesmo espaço arquitetônico e dá para ver avião também, né? Aí tem um outro aqui, só para acabar essa parte de aeroporto, chama-se Espaço Porto, feito para Virgin Galactic em Novo México, nos Estados Unidos. Tá? É a ideia de você ter um avião que te leva no espaço. Tá? Neste caso aqui é para ficar 5 minutos brincando e voltar. É uma brincadeira séria, porque Richard Branson está pensando no futuro. E daqui até Tóquio, em 1h30, é isso que ele quer. Tá? E de Londres até Sydney, em 1h30. Ele está ahead of the game, ele está pensando no futuro. A razão de eu mostrar isso é que eu queria saber o que acontece quando você tem essa ponte entre um lado do planeta até o outro em 1h30. O que vai acontecer com as cidades? Muito mais pessoas vão estar circulando. Essa daqui é uma ponte desenhada em Londres, chama-se Millennium Bridge, foi aberta no ano 2000, que liga o lado norte com o sul, liga a Catedral de São Paulo com o lado sul, onde está o Tate Modern. O que é interessante nessa ponte, na minha opinião, é a quantidade de pessoas que cruzam a ponte. E o que acontece com isso? Então, na esquerda, você vê o diagrama antes da ponte, e na direita você vê após a ponte. Então, essa linha aqui é a ponte. Você vê essas cores aqui é o footfall, quantidade de pessoas que circulam na cidade. Uma simples linha aumenta a quantidade de pessoas que circulam numa cidade. Ou seja, quem estava na periferia ganhou. Tá? Ele tem mais pessoas passando na loja dele. O comércio melhora. É interessante começar a pesquisar e entender como uma cidade funciona, não? Esse é um projeto chamado World Square, é o centro de Londres, em que Norma teve a iniciativa de dar e de melhorar Londres. A ideia de reduzir um pouquinho o carro e melhorar a área de pedestres. E o primeiro passo é isso aqui da praça de Trafalgar Square. Hoje ela está assim, mas antes ela era assim. Se você vê nesta planta aqui, eram carros passando em volta da praça. A praça era 100% dedicada para esse pessoal aqui, os pombos. Tá? E o público ficava confinado entre cercas, esperando o carro parar para poder atravessar. Centro de Londres, uma vergonha incrível. E isso aqui que era a foto daquela época. E hoje está assim. Isso aqui era o público daquela época. O pessoal que vendia milho, para os turistas darem milho para Pombo, centro de Londres. Não dá para acreditar. Hoje ela está assim. E é um palco, é uma área dada ao público. O público ganhou isso aqui. É centro de arte, centro de debates. É um público que é um espaço que a cidade ganhou. Espaço público, a parte da prefeitura de Londres, tá? Chama-se More London, onde naquela época todo mundo gostava de ficar no Rio, só que a parte de trás, aqui a rua de trás, era muito desvalorizada, porque não tinha acesso. Então desenhamos linhas de ideais aonde você quer colocar uma rua. Então nós desenhamos o espaço urbano. A partir do desenho do espaço urbano, criaram-se os terrenos, a partir dos terrenos foram feitas as edificações. E esse é o produto final. Quando você chega da estação, você enxerga a ponte do outro lado. Tá? É um carpê, né? É feito para os pedestres. E ali todo mundo pode andar tranquilamente sem carro. Um último exemplo antes de passar para Mazda. Isso aqui é o projeto de Hong Kong. City Park, que é West Kowloon, o lado oposto da ilha de Hong Kong. É o lado mais pobre hoje, mas a ideia de construir e melhorar a cidade. Toda a cidade... Eu queria só pedir que você abreviasse um pouco, porque nós temos ainda um palestrante. Tá certo. Precisamos então eu vou de passar tempo de debate, nós já vamos com quase meia hora. Meia hora já, desculpa Já. Então. Eu vou passar rapidinho. O desenho urbano, concentração urbana, vendo o DNA da cidade. A ideia de criar um espaço
de pedestres e o público ganha um espaço para eles. Masdar, desculpa aqui. A cidade de Masdar é uma iniciativa de Abu Dhabi, do governo de Abu Dhabi, para usar o dinheiro do óleo, capital investido do óleo, para gerar uma cidade. A cidade é muito jovem, o país é jovem em si. 20 anos atrás, Dubai era assim, por exemplo, e hoje está assim. Ela importou um sistema, talvez, vamos dizer assim, americano, né? Se eu puder generalizar, baseado em carros e o sprawl das cidades. E a cidade, ela sim, é muito difícil você andar. Não tem como você ter prazer de andar nessa cidade. Reflexo dos edifícios, o sol é muito grande. Tá? A cidade assim é muito quente, lá não tem água. Toda a água é colocada nos parques, mas os parques não são feitos para as pessoas andarem. E eles sabem que eles não estão bem, eles requerem muitos planetas hoje, não? Só que eles querem mudar. A iniciativa de criar alguma coisa boa está lá. Então, como fazer uma cidade zero carbono? Nós temos que ir no topo da pirâmide. Se for possível ir para a Lua, é possível vir aqui sim. Tá? A quantidade de CO2 emitidas em quantidade de edifícios, transporte, indústria, metade do que é gerada também em relação à geração de energia. Só que toda essa energia vai para a cidade. Ou seja, é importante entender que o transporte público privado das pessoas e os edifícios usam 70% da energia. Tá? As cidades densas usam menos gasolina. Tá? E é bom morar num lugar denso. Então, a cidade de Masdar tem 145 habitantes por hectares, é mais ou menos densa como Veneza. Carlos, desculpa, eu vou acelerar, tá? Então, aqui é a ideia de colocar a cidade num compacto quadrado, girar a cidade devido à posição do sol. Nenhuma rua tem acesso leste-oeste. Colocar os parques lineares para a captação dos ventos diurnos e noturnos, integrar o transporte público. E a decisão final, decisão de mudar uma cidade baseada em carro para uma cidade de pedestres. Tá? Vamos lá no passado para ver como que funcionavam as cidades, que eram compactas, as ruas, o estudo das ruas sombreadas. Então, o espaço interno das casas usando torres de vento e um pouquinho de água sombreadas. O projeto de Masdar usando ruas estreitas. Isso não custa caro, é só desenhar. Tá? O sol não vem e, como consequência, a sensação térmica, você vê aqui, abaixa relativamente muito bom em relação a Abu Dhabi, que é 71 graus no verão. Tá? Então, para isso acontecer, mobilidade é um design, uma coisa importante. Como fazer para a cidade ser andável? Tá? Colocar o mix apropriado também. Então, não é setorizado, a cidade é misturada. A cidade não tem carro dentro da cidade. Os carros param na periferia, nos estacionamentos, e você troca e usa o carro urbano. O primeiro carro é este aqui, é um carro elétrico, ele é automatizado, e aqui está também um dos planos pilotos, uma ideia piloto. Você não precisa de ter carro naquela cidade, vende o carro e usa somente o carro elétrico. Então, o primeiro projeto, Masdar Institute, é o âncora dessa cidade, são laboratórios e residenciais para os estudantes de pós-graduação. E aqui algumas fotos do projeto pronto, tá? 3 anos de construção e desenho. O espaço público, atenção ao espaço público, sombreamento e os edifícios em si. Tá? Aqui olhando também o residencial, a parte histórica da Mushrabia, a ideia de gerar ventilação natural através do espaço interno e usar a massa térmica e equipamentos inteligentes que mudam o shift, né, do pico da temperatura, elevação da temperatura para baixar a demanda. E como consequência, a demanda utilizada de ar-condicionado, de eletricidade é muito baixa. A energia é
totalmente renovável, a construção é boa. Tá? Isso aqui não importa muito. Tá? Isso aqui é o que aconteceu, a cidade é fresquinha, eu convido vocês a visitarem a cidade, ela é muito mais ventilada do que a cidade normal de Abu Dhabi. Tá? Aqui a comparação de temperaturas de um carro elétrico usado por nós e o carro normal. Tá? A primeira torre de vento, que capta o ar, ele resfria o ar através de jatos de água e traz o ar na praça. Tá? E aqui alguns slides finais para mostrar que o público adotou a cidade. Virou um espaço urbano em que eles gostam de ir para visitar tudo isso aqui. E no background tudo isso aqui continua. Tá? Toda a pesquisa é um centro de pesquisa. Masdar significa source, que é o source das cidades. Bom, eu tenho mais, mas eu vou parar por aqui. Tá? A importância da nossa escolha, tá? A escolha de ter um espaço assim ou um espaço dessa maneira. É densidade e o uso mixto. Tá? Como que a gente vai mudar o nosso hábito? Shopping centers. Tá? É isso que a gente quer para a nossa cidade. É o sprawl, espalhamento urbano ou concentração. Tá? Então, são escolhas nossas que geram. E como nós vamos trabalhar? Commuting. Tá? Isso é a escolha que a gente pode ter hoje. Tá? Um carro por pessoa, uma bicicleta por pessoa, mesmo número de pessoas. Eu prefiro uma cidade assim. Tá? E o último slide é um médico francês que fala a repetição dos atos forma o caráter, o hábito, não repetição do ato, o hábito forma o caráter o destino. Então, começa da gente. A gente tem que dar o primeiro passo como a pessoa que constrói, o developer e o consumidor. Nós começamos. Muito obrigado. Desculpa a hora. A gente fica pensando, né, quando vê essas cidades aí, nas cidades brasileiras, São Paulo, na favela de Heliópolis, de Paraisópolis, em Guarulhos, que praticamente despeja todo o seu esgoto no leito do Tietê até hoje, transforma a cidade de São Paulo no esgoto a céu aberto. Na BH de Cafezal, Morro do Papagaio, nas